A gente pensou em construir um evento também, Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, a 20ª edição, na Paraíba, com os estudantes de filosofia da Estadual da Paraíba, da Federal da Paraíba e da Federal de Campina Grande. Eu fui um dos organizadores da edição de 2011, que foi feita no Rio de Janeiro, lá na UF, em Niterói. E durante o encontro dos estudantes, do Encontro Nacional dos Estudantes, a gente foi estreitando a relação lá no Maranhão, com os estudantes, a maioria aqui presente, e apresentamos uma proposta na plenária e foi aprovada por unanimidade a construção do próximo encontro aqui no estado da Paraíba. Muito provavelmente já está definida, né? Vai ser na Federal, aqui na Federal. Então, ao longo das conversas, até o momento, a gente tem entendido que é necessário ter uma compreensão mais ampliada sobre a nossa concepção da construção de encontros nacionais para os estudantes de filosofia, ou dos estudantes de filosofia. E para cristalizar melhor esse pensamento que nós temos sobre o que deve ser, o que pode ser um Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, nós pensamos que é preciso realizar algumas atividades de aproximação, entre outras atividades. Uma das atividades é a primeira atividade que é essa, que é esse seminário. Eu acho que para falar sobre o processo de construção do seminário pode alguém vir falar, a Camila, por exemplo, ou o Thiago, para explicitar melhor como é que foi essa construção, que num primeiro momento, numa avaliação até minimizada, pode achar, poxa, mas vocês não convidaram os estudantes, está vazio, coisa e tal, mas acho que eles podem falar melhor. Mas, para finalizar, eu acho que essa proposta desse seminário, acho que é o primeiro, acho que vão vir outros seminários, e aí a adesão pode gradativamente ser melhor solidificada, né? Ou seja, ter mais estudantes presentes. Eu penso também que quantidade nem sempre significa qualidade. E se nós que estamos tentando entender o que a gente quer construir, eu acho que a presença importante somos nós, nesse primeiro momento, para que a gente possa explicar, compartilhar melhor essa ideia do encontro para os nossos colegas. E aí a gente pensou em algumas atividades, os estudantes aqui convidaram vocês, eu particularmente estou muito feliz de estar aqui presente, e peço desculpa pela minha falação e aproveito o momento mais uma vez para agradecer a presença de vocês. Acho que alguém pode Olá, meu nome é Sara, estudante de filosofia, uma das componentes da organização do Enefil. Bem, já que ele tocou em questão de quantidade, a gente fez o máximo possível de divulgação, tanto pelo Face, como falando com o pessoal boca a boca, corpo a corpo mesmo, chamando o pessoal e tudo. Só que, o Thiago não está aqui no momento, a filosofia ele tem esse problema de ter os estudantes participarem das coisas, tanto de movimento estudantil, CA, de encontros nacionais, comparado a outros cursos, eu acho que não chega a 2.000 alunos, não chega. Então, nós desde a ditadura, você não sabe, temos esse embarramento mesmo da sociedade, dos próprios alunos, de não ter tanta comparação, presença em encontros de qualquer coisa que se faça desse porte. Então, desculpa, mas como ele disse, qualidade que conta. E estamos aqui para tentar realizar esse evento, que para nós é muito importante, por estar sendo realizado aqui na Paraíba. Está representando, né, esse estado. Janeiro, né? Janeiro. E muito obrigada por estar aqui. Então, a questão da dificuldade
E dessa apatia vem dos professores também, que refletem essa visão dos alunos. Que a gente comentou antes de começar aqui, também até em outros cursos, como nas sociais, na história também tem sido comum esse tipo de atitude. Mas que a proposta de trazer para cá é mesmo um desafio até para mudar essa... Isso. Essa é uma tentativa para modificar radicalmente aí, e pelo menos introduzir essa discussão, já que desde que foi implementado no ensino médio, no ensino público, a gente nem chegou a ser discutido aqui, né? Nem, acho que na UEPB talvez alguns espaços, mas aqui não há, mas no nosso curso. Não se discute nada. Isso aí a gente vai tentar, de forma bem multidisciplinar mesmo, trazendo o pessoal um pouco do debate da educação e de outros cursos também, para trabalhar isso dentre os estudantes daqui mesmo, da Paraíba. Para mudar essa forma. Essa apatia. Aí pra ele que chegou na hora do almoço, na hora boa, né? Pela manhã, e para os professores também, pela manhã nós trabalhamos a concepção bem introdutória, uma concepção do que é o encontro nacional e houve uma breve discussão para entender o propósito de se discutir isso. Teve presente um ex-membro da antiga executiva de curso, que é em tese a entidade que organiza, né, o movimento estudantil, e aí tivemos o intervalo para o almoço, e para a gente dar continuidade desse processo de entendimento do que a gente está se envolvendo, a gente tem alguns temas transversais, mas não marginais, e um desses temas vai ser discutido, vai ser apresentado para a gente, para que a gente possa discutir ele de uma forma fraterna, pelo professor Lauro, que é o ensino de filosofia na rede pública e privada, reflexões e ações. Beleza, então boa tarde. Quero agradecer o convite. Agradecimento especial, agradecimento a convite de vocês. E o desafio também de estar debatendo essas questões. Vou tentar me colocar inicialmente, falar um pouco desse meu processo histórico também, mas eu gostaria de ouvi-los. Acho que a ideia eu falei ontem com o Bruno, pegamos uma conversa ontem, o Bruno pelo Face, enquanto ele estava vindo para cá. E assim, a ideia é tentar travar um diálogo, né? Tentar ver se a gente consegue estabelecer um diálogo. Não é uma palestra, não quero dar palestra, eu trouxe alguns materiais, mas mais para dar uma dinâmica na nossa conversa. E a proposta mesmo é, inicialmente, ver o que vocês acham da temática. É um tema assim, conhecer um pouco mais vocês com relação a essa temática, para saber de onde eu posso partir. Evidentemente que eu trouxe algo pré-estruturado, com algumas cartas na manga. Acho que todo professor tem que ter essa historinha de ter algumas possibilidades, até porque não tinha ideia de quantas pessoas, não tinha ideia de quem eram os sujeitos. Isso é sempre um desafio. Quem vai falar alguma coisa ou discutir algum tema, é sempre melhor quando você já está ambientado no espaço. Então, para mim é um desafio. A princípio, eu me formei aqui, eu nasci em Recife, mas a minha formação é aqui, e graduação pós-graduação na UFPB de professor, e hoje eu estou como professor da UFCG, num campo de expansão, no campo de Coité, que é o interior aqui da Paraíba, e trabalho com a área de fundamentos da educação, com os cursos de matemática, física, química e biologia. Isso já é outro grande desafio, né? É um tema complexo também de estar trabalhando com esse público, com essas pessoas, até porque a área de interesse deles acaba não sendo exatamente, não é um problema só da filosofia, né? Acho que problema entre aspas, mas essa realidade da desvalorização do professor, da característica de ser professor hoje, da forma como o governo vem tratando a categoria, é um tanto desmotivador. Você vê assim, as condições de trabalho, principalmente no interior do Nordeste. Eu peguei o boletim recentemente aí do Ministério Público Estadual e é algo degradante. Você não precisa nem pegar um boletim, é só conhecer a realidade das escolas públicas estaduais e municipais para saber o quanto é difícil ser professor nessa realidade. Porém, boa parte dos meus alunos que afirmam que não gostam da sala de aula, que não vão trabalhar nunca como professores, o primeiro concurso que abre para professor eles vão fazer. Porque estão desempregados, não tem o que fazer mesmo, então estão formados, precisam correr para essas áreas. Ou então fazer uma pós que não seja em educação, ou talvez em educação também.
Então, a temática já foi lida aí, essa aproximação do ensino de filosofia com a escola pública e privada. A minha experiência dos últimos anos tem sido com a coisa pública, né? A discussão da coisa pública, e tem muita aproximação com a pedagogia histórico-crítica, que é uma pedagogia vinculada ao materialismo histórico-dialético. Também tem essa minha feição de trabalho, essa minha característica de estar discutindo esses elementos pedagógicos, vamos colocar assim. Mas eu queria ouvir vocês, inicialmente, né? Saber quem são, nome, onde é que estão aí no curso, quais são as discussões, para a gente poder... E, essencialmente, o que esperam de uma discussão como essa, para a gente poder saber como é que a gente reorganiza o nosso espaço aqui. Bem? Joana, da UFB, filosofia, lá. Você está em qual período, Joana? Estou segundo ano lá, a gente está lá. Melhor. Pretendo, talvez, se der certo, fazer a minha monografia em educação. Já dou aula e, particularmente, eu gosto. Você trabalha em escola particular, pública? Pública. Eu particularmente, eu gosto muito. Você está há quanto tempo em sala de aula já? Já faz 4 anos. 4 anos? Eu comecei a não ter nem formação, por a cidade ser pequenininha e não ter professor na demanda. Qual cidade? Tenório, lá no interior. Longe. Na Paraíba, é isso? Tenório? É. A Paraíba quase toda já. Tenório, cara, nunca ouvi falar em Tenório. Perdão, Tenório, Cajazeiras. São quantos municípios? 200 e quantos? 225. 225 municípios, cara. Cara, força. Verdade, mas eu já contei um pouquinho por aí. Se eu conhecer 15 pelo nome, já é muito. Como eu já falei, o Thiago, você falou, né? O Thiago resolveu falando assim, infelizmente ensina uma desgraça da escola particular. Mas você faz o APP aonde, então? Em Campinas. Em Campinas. E trabalha lá. E trabalha em Campinas. Trabalho em Campinas. É mesmo. Minha vida, quase não tenho vida. A sua vida é o Guanabara, né? Eu acho interessante, assim, principalmente essa questão, eu quero vir a trabalhar o papel do professor dentro da sala de aula, do ensino filosofia. E você tem uma perspectiva, você já trabalha? Você já consegue visualizar isso? Isso que às vezes eu ainda fico em dúvida. Eu olho e às vezes eu mudo de opinião, porque esse é o problema. Qual é o papel do professor dentro da sala de aula? Você não tem isso como resposta ainda? Isso, não, porque, por exemplo, você tem que ser às vezes psicólogo, né? Aí às vezes guia, aí às vezes você tem que ser rígido, às vezes você tem que ser maleável. É um problema com o povo da didática. Eles acham que a gente tem que ser multiuso, né? Dentro da escola. O problema é com o professor. Esse cara já começou o ranço com a pedagogia, né? Mal começou o debate, já não, é com os meus professores do SEC. Não, mas o pior é que assim, a grade pedagógica da escola exige que eu seja uma grade realmente, né? Você tem que estar preso numa forma que às vezes que incomoda muito. Aí isso que eu me pergunto, então qual é o papel do professor? O que eu tenho que fazer então? Porque eu não me adequo bem a essa grade. Mas aí eu não posso deixar ela de segui-la, porque existe um monte de regrinha que me diz que eu tenho que fazer isso. Aí eu pretendo um dia talvez trabalhar nisso. Não sei, vamos ver por aí. Meu nome é Sara, do 5º período, daqui mesmo do Campus 1. Eu moro em Itapororoca e venho pra cá toda noite. É 72 quilômetros, não é? Acho que Itapororoca a gente ouviu falar. Ainda bem, né? Também curto a área da educação, portanto eu fiz um trabalho agora. Aí quando eu falei aqui, eu falei na questão da ditadura que eu estava trabalhando nessa questão da educação, qual foram os modos. Aí você pegou um tema que realmente eu estou estudando agora atualmente e me interessou, pública e particular, por causa que a pública deixou de ser a filosofia, mas a particular continuou, apesar de ter que continuar com outro nome, né? Aí fiquei bastante interessada e estou com o pessoal tentando construir o evento. Sou Lomo, sou professor do SEC, fui professor da UFB também por 3 anos.
E sobre o GT de ensino de filosofia da COF também. Há pelo menos 16 anos, 17 anos, nessa conversa de ensino de filosofia em São Paulo, em outros lugares. E, enfim, então quando eu vinha para o segundo momento, mas quando eu vi a programação, me interessou. Claro que, no sentido mesmo, para utilizando a discussão aqui, a gente tenta fazer, uma vez até conseguiu fazer um tempo, né? Mas muito restrito, depois aqui quase impossível, né? Apesar de ter algumas coisas rolando. Mas, enfim, me interessa muito mais para conversando mesmo e animar um pouco esse espaço. Todo espaço que tem essa conversa, eu estou doido. Quer encontrar amigos, né? Quer encontrar alguém. Tem que falar sobre isso. Meu nome é Vera, eu sou bolsista do PIBIC, sou no sétimo período. E minha experiência. Você está em uma escola, várias escolas? Só uma. Uma escola estadual? Uma escola estadual. Aqui na João Pessoa. Minha experiência assim, com a escola é um choque, né? Porque não, geralmente as pessoas começaram o projeto com uma maneira de incentivo ao aluno a exercer essa profissão, né, de professor em rede pública, essa questão. Só que é desmotivante, bastante desmotivante. Quando você vai para lá, você tem um choque. Não é aquela coisa de. E principalmente porque o grupo onde eu estou, o PIBIC, de filosofia, é contraditório demais. Tipo, quase não. Pouquíssimas pessoas se interessam pela área de educação, estão interessadas em educação. E que, por mais que seja desmotivante, é a área que eu quero ser professora de ensino, mas ensino. É porque se não tiver jeito, se for todo mundo desistir, como é que vai ficar a situação? A situação já não é boa. Então, eu acho que é mais uma ideologia, né, minha, de não desistir, eu gosto. Mas é difícil, tipo, é tudo para desmotivar mesmo o aluno a não querer essa área, a rede pública, a questão de salário, a questão de como você tem que lidar com os alunos em sala de aula, com a direção da escola, o funcionamento mesmo da escola. É uma questão muito difícil de lidar com, já com uma questão privada, eu não tenho como argumentar, porque eu não conheço bem como funciona, como. É isso. Como é que é? Não, porque ele falou lá, tipo, foi uma maravilha. Ele entrou primeiro, ele estruturou toda a questão de horário, disse. Eu estava adorando. Acho que ele Você bem o que é isso? Então, é porque eu gosto dessa disciplina, dessa coisa de funcionar. Só para fazer um parênteses, fazer uma provocação sempre para falar, mas tem que pensar que eu vi as 3 falas ali, né? Ensino de filosofia é na filosofia, não é na educação. Sim. A gente já começa com esse vício de eu gosto da educação, não, a gente gosta da filosofia. O ensino da filosofia é uma área da filosofia, tem um GT há 6 anos já de ensino de filosofia na COF. Nós vamos ter a COF desse ano uma programação específica de ensino médio, né, para a conquista que a gente teve com o pessoal do Paraná, que agora está apresentando um pouco. Então, assim, se a gente mesmo se preocupa com essa questão, né, falar ensino da filosofia da educação, não é da filosofia. É uma questão nossa, da filosofia. Senão a gente fica corre o risco de legitimar o que todo mundo fala, né? Isso é da educação, mas é da filosofia mesmo. É um campo, né? Porque as pessoas se encontraram separadas. Mas é um campo, legitimado dentro da filosofia. Temos legitimidade. E a COF desse ano é um exemplo disso. Você fazendo uma COF voltada para uma parte da COF, voltada para os professores de ensino médio, dentro da COF, que reproduz todas essas tradições que a gente tem aqui, é uma conquista fenomenal. Então, a gente não perder também. Vou reforçar essa ideia. Desculpa aí. Estou no 5º período. Não tenho muito a falar, não tenho experiência em sala de aula. Estou só nos desejos ainda. Quero entrar no PIBIC e quero dar aula de filosofia. Estou só nos desejos. Boa tarde. Tiago, professor do 5º período.
como eu já tinha falado, a proposta, o desafio de trazer o evento para cá é justamente de abrir essa discussão que não tem ainda dentro da universidade, pelo menos aqui na Paraíba, até pela dificuldade que eu percebi, desde que foi implementada no ensino médio, de que muitos professores de filosofia não atuam nas aulas, eles simplesmente colocam, não contratam, esses professores, está aí um mercado bem saturado, tem gente de história cobrindo a carga de filosofia, sociologia e por aí vai. E lembrando também que não é só nas públicas, eu também percebi que só é nas privadas, por experiência e por pessoas que também me informaram que passaram por isso. E essa dificuldade ainda permanece enquanto não tirar linhas de ações, nem de simplesmente trazer a discussão à tona, vai continuar assim ou até precarizar ainda mais a ponto de suspenderem novamente, como desde que foi lá na ditadura, e para voltar vai ser uma penúria, como as dificuldades que a gente tem enfrentado para introduzir isso novamente e ser discutido esse tema dentro da academia, né? Pelo menos no curso de filosofia não há, independente de licenciatura ou bacharelado aqui na UFPB, em relação a essa mudança, a essa implementação que houve no ensino médio. São 2 entradas. É uma entrada só, de uma vez, bacharelado e licenciatura. E quem é licenciado pode cursar a licenciatura após concluir o bacharelado. De boa. Me grava? Pra eu gravar tu? Muita coisa também registrar, é uma coisa meio difícil, mas acontece. Meu nome é Renato, sou aluno do 5º período de filosofia, que está aqui do campus do UFPB, aqui de uma pessoa mesmo. Eu trabalho hoje no âmbito municipal, né? Não sou funcionário público, sou prestador de serviço, mas eu tento, por meio de experimentalismo, implementar uma espécie de gestão de conhecimento, que é uma estruturação básica, né, de modelos de gestão, tanto para a administração pública, até mesmo para a administração privada. E nessa experimentação, a tentativa de implementar não conceitos filosóficos, a priori as metodologias que são provenientes de estruturas como, por exemplo, a gente pode fazer uma analogia, e eu acho que é uma analogia válida, a Platão no Teteto, né, que demonstra as metodologias de tomada de conhecimento, sendo que essa tomada de conhecimento é genuína, é realizável. É uma tentativa de experimentar essa relação com o conhecimento que é tomado nos meios administrativos, nos meios logísticos, enfim, nos meios técnicos, de forma que ele se legitime. Né? Mas é um trabalho ainda experimental. Eu ainda estou fazendo construção de modelos, né? Levantando também a questão do texto, né? Do textual, até mesmo para depois, lá na frente, desenvolver uma pesquisa, que seja. Mas também, como disse Camila, é um desejo ainda, né? Está sendo construído. E a minha análise com relação a o que existe hoje para o ensino da filosofia nos 2 polos, né, tanto na escola pública quanto nas instituições privadas, eu acredito que seja uma retomada, porque como já houve esse movimento, né, ele já tinha, por mais que ele tenha sido criticado, né, com avaliações do tipo, eu lembro da palestra de Viviane Mosella no Rio, quando ela estava fazendo a explicação da época dela, quanto aluna e quando ela recebeu as exposições de filosofia. Então por exemplo, ler Platão era uma coisa tipo que romanticismo, né? Vamos colocar Platão aqui como uma coisa de letras, né? Uma coisa assim, é uma literatura, não é análise filosófica, é sim uma análise literata, né? E no momento que houve essa interrupção na época da ditadura militar, a inversão, a construção tanto a construção política quanto a construção estrutural do ensino, não só o ensino de filosofia, mas o ensino em geral, no modelo educacional do país, houve uma certa
né, uma modificação, se não me engano, eu peguei ainda o modelo de moral e cívica e organização social política brasileira. Se você observar, se você conseguir material, por exemplo, material didático dessas duas implementações no sistema educacional, você vai ver que era uma cartilha de estrutura. Por exemplo, moral e cívica é você entender, nós somos um país cristão. É bandeira. Semáforo é vermelho, amarelo e verde, e é isso assim, é saber o que é certo e o que é errado, entendeu? Porém com algumas resistências, cara, porque você tem o OSPB do Frei Beto. Né? Você tem um livro de resistência e tal. Sim. Era o Frei Beto. Que doideira. Nunca tô vendo. Muito bom, procura no selo, velho. Muito bom. E nesse momento, eu acredito que a retomada também tem que discutir essa posição de como a filosofia, como você implementa uma filosofia, por exemplo, numa época que a gente já assume que é uma época tecnocrática, né? A gente já estava até comentando com relação ao uso do computador, a troca o advento do computador contra o uso do livro. Então essas metodologias vão ser uma implicação no advento de você retomar a filosofia dentro da sala de aula. Porque a gente leva em consideração que é um trabalho crítico. Você está colocando, por exemplo, para os alunos uma forma deles analisarem, pensarem e criticar, fazerem questionamento, fazerem a crítica. Como é que você então, dentro, por exemplo, a gente vê isso agora na experiência de universitário, você vê isso na estrutura acadêmica, né? Você pensa, olha, eu já tenho uma crítica própria, que é a própria monografia. A monografia, por metodologia acadêmica, a gente tem que fazer uma monografia com um autor específico e obrigatoriamente a gente tem que escrever na língua desse autor específico. A gente tem que conhecer as traduções, a gente vai ter que ter um conhecimento na linguagem daquele autor. E o contexto que é passado para a gente é de defesas, argumentos e defesas em cima daquele autor. Olha, se eu quiser criar ou tentar explanar um modelo de conexão entre outros autores, eu não posso. Não posso criar uma monografia nesse sentido, não posso modificar isso, não posso criticar o modelo. Então, se eu tenho filosofia de volta na sala de aula que vai criar esse retorno para o aluno, ele falar assim, o que você está fazendo aqui? Certo? É isso. Por que você está aqui reunido? O que você está produzindo? Por que você pensa nisso? Você avalia isso? E a gente também, na posição de universitário, até mesmo de docente, como professor, enfim, avaliar. E a metodologia, o que eu estou construindo também? Por que eu não faço essa crítica e avalio o retorno, o resultado para o grupo? Né? O que sai dali? Então, voltando até a analogia do Teeteto, Sócrates tentava levantar uma relação de professor morto lá, Protágoras, depois um outro professor, depois o Teeteto, ainda, assim, o que você está aprendendo? O que você está conseguindo aprender de lá para cá? É certo? Vamos até o final, vamos tirar as conclusões. Nem o que o seu mestre, ou que o antigo mestre também colocou você tem que ir lá observar, você tem que ir lá criticar, você tem que ter a certeza, você tem que ganhar. Quer dizer, o trabalho de implementação, ele vai um pouquinho além. Eu tenho essa percepção de que hoje a gente tem uma luta, talvez, de implementação de uma coisa genuína. Quer dizer, como é que a gente vai ensinar filosofia para as pessoas que vão ter atenção hoje num equipamento tecnológico, e essa atenção é uma atenção muito objetiva, né? É uma atenção direta, como, por exemplo, a gente sabe, há um tempo atrás não existia celular, então você não tinha um problema de ser interrompido uma aula, uma conversa por conta do aparelho. Hoje isso é não sei se é para vocês que têm a experiência de sala de aula diretamente, é uma crise, né?
você tem que avaliar que algumas vezes aquilo ali não é necessário, né? E outras vezes você tem que justificar a necessidade do uso do equipamento. E, desculpa, eu também queria agradecer a presença dos professores aqui por conta da nossa construção. E é isso. Obrigado. Eu sou extra, estudante. Eu tô. Já disse, minha presença aqui é quase acessória, né? Mentira. Assim, primeiro tinha alguma relação com muitas pessoas que estão aqui por conta do movimento estudantil. Fui do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, de certa forma ainda sou. Fui do DSEC da UFPB. Estou cursando o 5º período agora, 5º fatorial, pago algumas cadeiras anteriores, das Ciências Sociais. Estou ingressando agora no PIBID, né? De tal forma que essa discussão para mim, de fato, é muito interessante. Apresentei uma carta-projeto mostrando a intenção de tentar trabalhar o ensino de sociologia, a inserção, reinserção do ensino de sociologia dentro do contexto do ensino técnico, numa perspectiva de diálogo com a perspectiva da politecnia, né? Isso aí é uma coisa que eu estou pensando em conjunto com um companheiro que é professor do Cefet, né? Sociologia, o Adolfo, um cara bastante legal também, trabalhando lá com... Tem um grupo que estuda educação e ensino tecnológico e etc. Acho que vai ser muito interessante para mim, né? Além disso, é isso. Estou fazendo um trabalho aqui e também curtindo com as pessoas, adoro. E já participei de bons espaços com o Laura. Fiz um mini curso de educação e teoria crítica, muito interessante. Não poderia perder esse momento. Legal. Meu nome é Caio, faço filosofia na UFPB, faço o 2º ano também. E assim, acho que na parte do ensino da filosofia, o que mais me interessa seria coisa, eu acho que, pelo menos entre os meus amigos, existe muito esse debate de tipo, o ensino da filosofia. Ensinar a história da filosofia ou ensinar a filosofar? Porque isso, assim, eu entro muito em embate com a minha amiga Maria Clara, que está por aqui, está aí na porta, na verdade. Conhece, né? Porque ela diz que a história da filosofia não é necessária para o filosofar, é mais importante filosofar. E eu acho que assim, é uma coisa, uma subordinada ao outro, né? E para se ensinar a filosofar, tem que ter a história da filosofia de certa forma. Mas também a história da filosofia, somente a história da filosofia, não adianta de nada, porque é o que é muito na realidade de hoje. Existem muitos professores que são assim, né? Ensinar a filosofia como se fosse matemática, ensinar fórmulas de como esse filósofo pensa assim, 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 assado, você aprende e assim, se cair no vestibular, você faz a redação lá e tá massa, velho, passei. E eu acho muito interessante esse debate do ensino da filosofia. Nesse caso, eu espero que o debate acrescente muito a todos nós aqui. É isso aí. Eu sou Jaume BR Jonas e eu faço o 1º período de filosofia. Então, gente, eu vou, assim, muito bom, assim, ao público, as pessoas, acho que o diálogo vai ser bem interessante. Então, vou tentar lançar a proposta para a gente poder fechar o dia de hoje, assim, fechar essa demanda dessa tarde. Então, inicialmente eu trouxe alguns materiais, trouxe alguns vídeos para que a gente possa fazer uma discussão mais geral do que vocês compreendem sobre a realidade social, para que a gente, a partir disso, tenha um ponto de partida para o debate. Não sei também a questão de hora, como é que está, se ele pode ficar até as 10 da noite, não sei. Né? Às 4 tem outro espaço, né? Que acho que é o professor que vai estar. Não é isso? O professor Rondon vai estar falando sobre filosofia, educação e cultura. Tá. Desafios de uma arte escritora, que é o tema do encontro. Então, porque a minha previsão foi o seguinte. Bem, pode virar um. Exato, né? Também é um espaço, né? Pode vir. Não sei. Já está. Então, eu tinha previsto algumas questões que eu não falei, trouxe algo, né, pré-montado aí para poder estabelecer essa discussão. No princípio, vou apresentar para poder esclarecer para vocês, para ser didático, né, essa questão de poder vocês também estarem colaborando. Então, inicialmente 2 vídeos aí para a gente poder fazer uma discussão mais filosófica, talvez, sobre algumas temáticas.
temáticas. E depois eu pensei no apanhado histórico das concepções da educação. E aí a grande pergunta para mim, né? É interessante, não é? Lógico que eu não vou fazer uma palestra, como já disse, mas pontuar alguns elementos para o debate. Uma questão mais geral, para poder compreender como é que se deu, como está se dando a ideia da educação na construção histórica mesmo do Brasil, das concepções pedagógicas, que aí eu estou puxando para a minha sardinha. E depois tentar chegar no material que eu venho trabalhando, que não é o material da filosofia, mas eu trouxe o material da filosofia para a gente poder estabelecer esse diálogo, que são as diretrizes curriculares do Paraná, que é o estado que tem debatido com a pedagogia histórico-crítica. Aí eu não sei, quando eu falo pedagogia histórico-crítica, é algo distante de vocês, é algo próximo? Então a ideia é essa. No primeiro momento seria mostrar as caras das concepções para eu poder dizer assim, estou caminhando por aqui, tá? A proposta é essa. E aí mostrar o material que o grupo que eu estou ligado e tal, tem produzido, que são as diretrizes curriculares do Paraná e o livro didático público, construído pelos professores da Rede Estadual do Paraná de Filosofia. Tá? Então seriam os 2 momentos para poder fazer esse desfecho. Mas aí fico nessa de poder, não sei se o professor tem algo para poder. E agradeço muito também se puder contribuir para a nossa discussão. Tá? Então, minha preocupação com o tempo é o seguinte, de repente eu montei assim, algumas coisinhas iniciais, curtas, os vídeos muito curtos para poder fazer esse debate inicial. E um deles é um trechinho de 2001, Odisseia do Espaço. Não sei se vocês já assistiram. Já discutem isso, já viram, tal, do público e tal. E não sei se a gente pula também. E um outro é um trechinho do filme Sarafina, O Som da Liberdade, com a Uri Goldman e tal. Também não sei se vocês assistiram. Que é um filme pouco conhecido, é um filme que você não consegue encontrar. Hoje, na net, eu vou tentar conseguir alguma coisa, e consegui 8 minutos desse filme. Eu quero só mostrar o comecinho dele, para mais provocar, impactar do que outra coisa. Né? Então, essa é a minha. Qual é a sugestão que você acha mais confortável no momento? Não? Eu acho que, assim, eu estou preocupado com o tempo. Né? Não por mim, tá? Estou à disposição do grupo e tal, mas eu queria chegar nas diretrizes, não quero deixar de fazer essa discussão. E o meu debate com você é: será que o povo fala? Será que não fala? Porque a gente está acostumado a ir para os espaços e as pessoas não falam. Já vi que aqui é diferente, a galera fala, mas cada dia eu debater, então tá massa. Né? Falei, então. Então, assim, eu também não sou conteudista, tem que chegar, ter tudo que eu preparei, tem que mostrar para vocês, não é isso, né? Mas para saber o que é mais interessante para vocês, se é chegar logo na filosofia, se é preciso fazer essa discussão mais geral. Né? Então são questões para a gente poder. Acho que uma sugestão, já que é um grupo de discussão, né? O professor vai fazendo a apresentação das ideias que ele acha louvável e, obviamente, ele vai apreendendo né? Vai medindo o calor das reações. Quem assistiu aqui 2001? Quem assistiu? Trecho histórico aí. É só um trechinho do Barco do Estado dos Macacos. Todo mundo lembra. A provocação para o próximo seminário, que você está convidado, proximamente deve ser em Campina Grande, quero ver um trecho comentado do final. O final ninguém nunca comentou. Não, eu nunca vi. O final é um negócio muito louco. Difícil, né? Difícil demais. É difícil chegar até o final também, né? Antes você dorme, né?